Bom, pessoal, então, dando continuidade aqui ao nosso assunto sobre integrais iteradas, antes da gente fazer outro exemplo, deixa eu definir para vocês uma segunda integral iterada, certo? Eh, Relembrando aqui a definição da primeira, como foi a construção da primeira integral iterada, ela foi feita da seguinte forma: dada a função de duas variáveis, a gente fixou o y, a variável y, imaginando ela como sendo uma constante, né? E aí a gente integrou a função em relação a x. E a segunda integral, a de fora, a gente integra em relação a y. É, uma definição, uma construção análoga poderia ser feita, só que invertendo a ordem, ou invertendo a primeira variável fixada. Ao invés da gente fixar y primeiramente, eu poderia fixar x primeiramente. E aí, fixando o x na nossa função de duas variáveis, a gente deixa o y variar, e aí a gente consegue integrar primeiramente em função de x, né? E aí o resultado dessa primeira integral seria uma função de x. E a segunda integral que nós aplicaríamos seria em relação a x. Opa, isso, a x, tá certo. Então, repetindo. Então, primeiramente, a gente fixa x, né? Deixa o y variar e calcula a primeira integral em relação a y, imaginando x uma constante. O resultado dessa primeira integração é uma função de x. Essa função de x a gente integra pela segunda vez, só que em relação a x. Perceberam? Então, dessa forma como eu estou explicando agora, primeiro a gente integra em relação a y e depois integramos em relação a x, certo? Então, da mesma forma que a gente construiu a primeira integral iterada, a gente constrói essa segunda que eu estou comentando com vocês agora. Só muda a ordem de integração. E fazendo dessa segunda forma, a gente vai obter a segunda integral iterada de uma função. Então, deixa eu só passar a definição aqui para vocês e eu já mostro um exemplo. Vou arrumar a câmera aqui, beleza. Vamos lá, pessoal. Ó. Então, analogamente, né? Então, vamos lá. Lembrando novamente, né? É, a gente tem uma função de duas variáveis e lembrando, o domínio da função é um retângulo, sempre um retângulo. O a limitado, o x, melhor dizendo, limitado entre dois valores, né? E o y, assim como o y também, limitado entre dois valores. Então, a gente define a integral iterada de a até b, de c até d, da função f de xy, dy, dx, né? Então, como que funciona? Primeiro, a gente calcula a integral em relação a y, é o contrário agora.
certo? Primeiro a gente calcula a integral em relação a y, então a gente vai fixar o x, fixamos o x e deixamos o y variar. E calculamos essa primeira integral em relação a y, certo? Perceba que os limites da integral de dentro são os limites da variável y. Essas coisas precisam estar concordando, tá? Então, a gente calcula primeiro a integral da de dentro em relação a y, considerando x uma constante. O resultado disso aqui vai ser uma função de x, tá certo? Isso aqui vai resultar uma função de x. E essa função a gente integra em relação a x. Entenderam? Então, é bem parecido. Então, vamos ver um exemplo aqui, como que fica isso na prática. Né? Vou pegar, pessoal, o mesmo exemplo aqui, pegar aqueles dois exemplos lá. Vamos pegar o primeiro, acho que foi esse, né? O primeiro, deixa eu ver qual que foi. Primeiro exemplo que eu passei aqui para vocês. Vou pegar esse exemplo aqui, ó. Então vamos lá, pessoal, ó. Vamos calcular essa integral iterada. Só que a segunda integral iterada, certo? A gente calculou a primeira. Então a segunda, como que fica a segunda? A gente vai calcular. Na segunda, a de fora é em relação a x. Então, integral de A até B, integral de C até D, né? F de x e y. Então, a gente começa integrando em relação a x, depois em relação... Oh, perdão, falei errado. Escrevi certo, falei errado. A gente começa integrando em relação a y e depois em relação a x. Né? Então, é esse caso aqui. Vai ficar a de fora em relação a x, né? E a de dentro em relação a y, certo? Perceberam? É igualzinho. Vamos calcular essa segunda integral iterada. A gente só está invertendo. O que muda para a primeira é que a gente apenas inverte a ordem de integração, né? Então vamos lá. Então vai ficar, ó, esses limites aqui são os limites do x. Nesse caso, é 1 e 2. Então bora lá. Né? Então vai ser integral de 1 até 2. Esses limites da de dentro são os limites de y, que nesse caso é 0 e 1. Então, vou colocar aqui em vermelho, integral de 0 a 1. A função f de x, y é essa daqui que a gente vai calcular. Então, vai ficar 3x ao quadrado mais 2y em relação a y, certo? E aí, depois a gente calcula a de fora em relação a x. É isso, pessoal, certo? Percebam que a gente só mudou a ordem de integração, né? Comparando esse exemplo agora com a primeira vez que a gente fez ele. Vamos lá, vamos resolver agora. Então, resolvendo a de dentro primeiro, então de 1 até 2, segundo o teorema fundamental do cálculo, vamos calcular a primitiva aí, ó. Só que agora, percebam, agora em relação a y, tá, pessoal? A gente vai calcular a primitiva em relação a y.
Em relação a y, 3x ao quadrado é uma constante, então é a integral da constante. A gente já discutiu anteriormente, a integral da constante é a constante vezes a variável. Então vai ficar, nesse caso, a variável é em relação a y. Então vai ficar 3x ao quadrado y, certo? Mais duas vezes, qual que é a primitiva de y? Y ao quadrado sobre 2, certo? Agora os limites de integração, novamente, a gente está integrando em relação a y, então a gente vai trocar y por zero e y por 1. Então vejam aqui a importância de colocar a variável, para a gente não ficar na dúvida qual variável a gente vai substituir pelo a e pelo b. No caso aqui, c e d, né? Beleza? Então vamos lá, dá para simplificar aqui, né? 2 com 2, então vai ficar integral de 1 até 2, né? 3x ao quadrado y mais y ao quadrado, y igual a zero e y igual a 1. Vamos lá. Então vai ficar integral de 1 a 2. Então vamos substituir y por 1 primeiro. Então vai ficar 3x ao quadrado vezes 1 mais 1 ao quadrado, menos da fórmula, abre o parênteses para não errar o sinal, troca y por zero, certo? Agora vamos ver o que dá para simplificar aí, ó. Integral de 1 a 2, vai ficar 3x ao quadrado mais 1. Essa parte aqui zera tudo, né? Essa segunda parte aqui zera. Tranquilo? Então, olha lá o que eu quis dizer. Agora, quando a gente resolve a de dentro, primeiramente em relação a y, isso em relação a y, o resultado é uma função de x. Percebam? Percebem? Nesse caso, ó, 3x ao quadrado mais 1. Certo? Foi o que eu quis dizer aqui, na definição, caso geral. E agora, essa função de x a gente consegue calcular em relação a x, essa integral. Então, bora lá, agora vamos resolver em relação a x. Novamente, teorema fundamental do cálculo, agora em relação a x. Então, 3, primitiva de x ao quadrado, x ao cubo, sobre 3, mais primitiva da constante, constante vezes x, ou de 1 é x. Como aqui só tem uma variável, né? Então, não preciso colocar. Qual variável que eu vou substituir pelos números? Então, aqui simplifica. Então, ficou x à terceira mais x avaliada 1 e 2, né? Então, troca x por 2, 2 ao cubo mais 2, menos da fórmula, abre parênteses, troca x por 1. Então, vai ficar 8 mais 2 aqui, e aqui vai ficar menos 2, né? Ó. 2 mais 2 cancela, sobra 8. Ou seja, essa segunda integral iterada, vou copiar ela aqui, ó, o resultado dela é 8. Beleza, pessoal? Deu 8. Bom, interessante, né? Deu 8. Então vamos ver qual valor que deu. Vocês se lembram do valor que deu quando a gente calculou a primeira integral iterada dessa função? Vamos voltar lá.
Aqui, ó. Primeira integral iterada, certo? Ó, dx, dy, ó, primeiro em relação a x e depois em relação a y, deu 8. Essa é a primeira integral iterada. A segunda integral iterada, olha lá, ó. Aqui é a segunda, né? dy primeiro e depois dx. Deu 8 também. Então, aconteceu algo interessante, né? As duas integrais iteradas resultou em 8. Beleza, né? Então, uma observação aí, né? Para a gente ficar atento para ver se vai acontecer, se esse padrão vai acontecer nos demais exemplos. Beleza? Vamos pegar o outro exemplo, né? Que a gente calculou também uma das integrais iteradas, que foi. Antes, deixa eu só tirar isso aqui, essas marcações. E vamos passar para o segundo exemplo. Vamos calcular a segunda integral iterada dessa função. Então, vou copiar aqui. Vamos fazer aqui na sequência. Vamos ver o que vai acontecer com o resultado. Será que vai dar o mesmo valor, igual ao exemplo anterior? Então, pessoal, aqui a gente vai inverter, né? A gente precisa inverter. Deixa eu fazer aqui embaixo, ó, vou inverter. Essa aqui foi que a gente calculou, né? Poderia até ter colocado o valor aqui, o valor que deu. Olha lá, deu 1, tá certo? Deixa eu colocar lá, então. Então, esse aqui a gente calculou, deu 1. Deixa eu ajeitar aqui, que também reservar aqui. Agora vamos calcular a segunda. A segunda, só lembrando, né, é só inverter. Para calcular a segunda integral iterada, é só inverter, né? Fazer dx dy e inverte aqui os limites, né? Aí aqui fica de -1 a 1 e de 0 a 1, certo? Então, bora lá, ó. Calculando a segunda integral iterada, né? Então, vai ficar aqui, tá? X mais y. Agora eu vou inverter. Agora é dy dx. Né? Se eu inverto as variáveis de integração, eu inverto os limites. Então, a de dentro, que é o limite de y, que vai passar então a ser de 0 a 1, e a de fora, que é o de x, de -1 a 1. Certo? Inverteu as variáveis, inverte os limites. Então, bora lá, vamos calcular. Então, vai ser a integral de -1 a 1, né? Estou fazendo assim só para ficar um pouco mais didático, né? Destacando aqui a integral de dentro. Lembrando que você pode fazer separado, se você achar melhor. Então, vamos lá. Então, ficou integral de -1 a 1. Vamos resolver a de dentro. A de dentro em relação a y. Então, em relação a y, x aqui é uma constante. Qual que é a primitiva da constante? Constante vezes y. Mais, qual que é a primitiva de y? Y ao quadrado sobre 2, né? Y igual a 0, y igual a 1, dx. Então, bora lá. Então, ficou de -1 a 1. Agora, vamos trocar y por 1. Trocando y por 1, vai ficar x vezes 1, mais 1 ao quadrado sobre 2, menos da fórmula, x vezes 0, mais 0 ao quadrado sobre 2.
certo? Então ficou, simplificando aí, ó, de menos 1 a 1, x vezes 1, x, mais meio, né? X vezes zero, zero, zero ao quadrado, zero, zero mais zero, zero. Então ficou aí, ó. Resolvemos a de dentro, ó. Percebam que a de dentro, quando a gente resolve a de dentro agora, a função que fica é uma função de x. E agora a gente só integra essa função em relação a x. Então, bora lá. Então, a primitiva de x, x ao quadrado, sobre 2, mais primitiva aqui da constante, constante vezes x, avaliada de menos 1 a 1. Então, agora a gente substitui os limites, né? Então, vai ficar, troca x por 1, 1 ao quadrado sobre 2, mais meio vezes 1, menos da fórmula, abre parênteses, troca x por menos 1 agora. Então, vai ficar menos 1 ao quadrado sobre 2, mais meio vezes menos 1. 1 ao quadrado, opa, 1 ao quadrado, 1, meio. Então, ficou meio mais meio menos. Aqui, ó, já vamos fazer a distribuição, não? Menos 1 ao quadrado vai ficar 1 positivo, né? Vou fazer aqui, vai, ó, meio menos meio, certo? Então, aqui zerou, que dá zero. E ficou meio mais meio, que é meio mais meio é 1. Então, deu o mesmo valor, certo? Então, agora calculando a segunda integral iterada, ó, percebam que deu o mesmo valor. Coincidência, né? Ou não? Vamos lá. Ou seja, a segunda integral iterada deu 1 também. Então, no primeiro exemplo, quando a gente calculou a segunda integral iterada, deu o mesmo valor que a primeira. Nesse segundo exemplo, quando a gente calculou a segunda integral iterada, deu o mesmo valor que a primeira. E aí alguém pode se perguntar se é coincidência ou não. E a resposta para isso é que não é uma coincidência. É um fato que vai acontecer sempre, né? As integrais iteradas, elas são sempre iguais. Serão sempre iguais. Beleza? Então vamos registrar essa propriedade aí, né? Claro, aqui tem algumas hipóteses aqui que eu não venho ao caso, tá certo? Mas em geral, para a nossa disciplina, elas sempre serão iguais, né? Então lá, então a integral de uma forma genérica, eu vou representar as duas integrais iteradas aqui, de uma forma genérica. Então vai ficar de C até D, de A até B, f de xy, dx dy, que é a primeira integral iterada, é igual à segunda. É só inverter os limites e as variáveis, né, de integração. Então, agora, de fora de A até B, a de dentro de C até D, f de xy, agora dy, dx. Beleza? Então, em texto corrido, as integrais iteradas, são duas, né? São sempre iguais. Aí, qual que é a vantagem disso? A vantagem disso é que você pode escolher o que você achar melhor. Se você quer integrar primeiro em relação a x e depois em relação a y, ou se você quer integrar primeiro em relação a y e depois em relação a x. O que você achar melhor, jogar mais fácil, você escolhe. No final vai dar o mesmo resultado, beleza? A gente poderia fazer um paralelo desse teorema com o teorema de Schwarz, lá das derivadas parciais.
Lembram quando a gente definiu as derivadas parciais de segunda ordem de uma função, né? Então, a gente viu lá que uma função de duas variáveis tem quatro derivadas parciais de ordem 2, né? Então, tem a xx, tem a y, tem a x e y e tem a yx. E aí o teorema de Schwarz diz o quê? Que sob certas hipóteses, né? No nosso caso aqui vai valer sempre, as derivadas de ordem mista são sempre iguais, né? Então, tanto faz se você quer calcular a derivada mista de ordem 2, se você deriva primeiro em relação a x e depois deriva em relação a y, ou se você calcula primeiro a derivada em relação a y e depois a derivada em relação a x. Então, a gente pode fazer esse paralelo aqui, né? Então, o teorema de Schwarz está para derivadas parciais, assim como esse teorema, né, que depois eu vou mencionar para vocês, é o teorema de Fubini, ele está para integrais de duas variáveis, tá certo? Não importa a ordem. Então, pessoal, dando continuidade, vamos fazer um exemplo aqui, né? E mais um exemplo, e vamos calcular as duas integrais iteradas, né? Então, vamos lá. Exemplo. Calcule as duas integrais iteradas. E vamos pegar a função aqui x vezes y mais ah, x quadrado mais... Tá bom, é isso aqui. É, e o domínio da função, vamos pegar aqui, de 1 até 2 e de -1 até 1, por exemplo. Certo? Aí fica subentendido que aqui é o do x, né? Esse aqui é o do y, tá? Subentendido. Então, bora lá, vamos calcular as duas integrais. Então, a primeira integral iterada. Primeira iterada. Integral iterada, né? Então, vamos calcular. Vamos calcular essa primeira, vamos colocar aqui, ó, dx dy. Então, vai ficar. Então, primeiro eu vou resolver em relação a x e depois em relação a y. Vai ser xy mais x ao quadrado, né? Então, a de dentro em relação a x e a de fora em relação a y. Então, os limites da de dentro são os limites de x, tá certo? Então, os limites de x são 1 e 2. E os limites da de fora, ó, a de fora em relação a y. Então, os limites são -1 e 1. Então, bora lá, vamos resolver. Pessoal, agora eu vou fazer de uma cor só, tá? Vocês já entenderam aí, né? Então, de -1 a 1. Então, vamos resolver a de dentro em relação a x. Então, vai ficar, ó, primitiva em relação a x, né? De x e y. Então, x ao quadrado sobre 2 vezes y, mais de x em relação a x, de x ao quadrado em relação a x, x a terceira sobre 3, né? X igual a 1, x igual a 2. Então, vamos lá. Então, de -1 a 1, vou trocar x por 2, então vai ficar 2 ao quadrado sobre 2, y mais 2 ao cubo sobre 3, menos da fórmula, agora troca x por 1. 1 ao quadrado sobre 2 vezes y, mais 1 à terceira sobre 3. Agora vamos simplificar os cálculos. Então, aqui vai ficar x ao quadrado sobre... Opa, tem uma coisa estranha. Ah, esqueci de substituir, né? Substituir x por 2. Então, vou melhorar aqui, peraí. 2 ao quadrado, né?
Então, 2 ao quadrado é 4, 4 dividido por 2, 2, 2y mais 2 à terceira, 8 sobre 3, menos meio vezes y, menos 1/3, né? dy. Bora lá. Então, vai ficar menos 1 a 1, 2y menos meio y, né? Então, vai ser 1,5y. 8 sobre 3 menos 1 sobre 3, mais 7 sobre 3, certo? Então, resolvemos a primeira em relação a x. Agora, vamos resolver a segunda em relação a y. Então, lá, primitiva de y ao quadrado sobre 2, mais primitiva da constante, constante vezes y, avaliada de menos 1 a 1. Agora, vamos substituir os limites de integração. Então, vai ficar... Aqui dá para simplificar, né? 1,50 dividido para 2, 75 centavos para cada um. Aqui não vai dar número inteiro, vou deixar assim. Agora sim, né? Agora vamos substituir. Troca y por 1, então vai ser 0,75 vezes 1 ao quadrado, mais 7 sobre 3 vezes 1, menos da fórmula, abre parênteses, 0,75 vezes menos 1 ao quadrado, mais 7 sobre 3 vezes menos 1. Então, vai ficar 0,75 mais 7 sobre 3. Esse menos 1 ao quadrado é 1. Então, vai ficar, distribuindo esse sinal de menos aí fora do parênteses, vai ficar menos 0,75. 7 sobre 3 vezes menos 1, menos 7 sobre 3, vezes esse menos 1 aqui, mais 7 sobre 3. 0,75 aqui, menos 0,75 simplifica. Então, vai ficar 7 sobre 3 mais 7 sobre 3, 14 sobre 3, né? 14 sobre 3. Então, portanto, a primeira integral iterada deu 14 sobre 3. Então, deixa eu copiar aqui para eu não precisar escrever tudo de novo. Então, calculamos a primeira integral iterada. Bora calcular a segunda agora. Então, a segunda, a gente vai inverter, né, a ordem de integração juntamente com os limites. Então, vai ficar x, y mais x ao quadrado. Então, agora eu vou calcular de dentro em relação a y e a de fora em relação a x. Agora eu vou ajustar os limites de integração. A de dentro em relação a y, então os limites da de dentro são os limites de y, né? No caso aqui eu posso pegar por essa integral que eu já acabei de calcular, ou eu poderia voltar lá no começo do enunciado, entendeu? Da questão. Menos 1 a 1. Então, a de dentro, em relação a y, de menos 1 a 1. E a de fora é o de x, né? De 1 até 2. Bora lá. Já bora fazer então, pessoal. Estamos resolvendo a de dentro primeiro. Agora, em relação a y, tá, pessoal? A de dentro. Qual que é a primitiva de x vezes y em relação a y? X vezes y quadrado sobre 2, mais primitiva de x ao quadrado em relação a y. X ao quadrado é uma constante, então, constante vezes y. Y igual a menos 1, y igual a 1. Vamos embora.
substituir aqui os números, né? Então, vou trocar y por 1. Então, vai ficar x vezes 1 ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado vezes 1, menos da fórmula, abre o parênteses, troca y por menos 1. X vezes menos 1 ao quadrado sobre 2, mais x ao quadrado vezes menos 1. Então, simplifica agora o que der para simplificar. Então, vai ficar x vezes meio mais x ao quadrado, que é menos 1 ao quadrado vai dar 1, né? Então, vai dar meio, com esse menos aqui vai dar menos meio, né? Então, vai ficar menos x vezes meio. Aqui, essa outra parcela, vai ficar menos x ao quadrado, com esse menos, mais x ao quadrado. Então, mais x ao quadrado. X vezes meio, cancela com esse menos x vezes meio, x ao quadrado mais x ao quadrado, 2x ao quadrado, né? Então, vai ficar de 1 até 2, 2x ao quadrado dx. E agora a gente resolve em relação a x. Segundo o teorema fundamental do cálculo, 2 vezes x à terceira sobre 3, avaliado de 1 a 2. Então, troca x por 2, vai dar 2 terços vezes 2 ao cubo, menos da fórmula, troca x por 1. Então, vai ficar 2. A terceira vai dar 8, né? Vezes 2, 16 sobre 3, menos 2 sobre 3. 16 menos 2, 14 sobre 3. Então, deu o mesmo resultado, né? Percebam que deu o mesmo resultado, que era para dar mesmo, certo? Então, calculamos aí as duas integrais iteradas, né? Da mesma função. E como é de se esperar, né? Que era para acontecer, deu o mesmo resultado. Se der resultados diferentes, então significa que uma das duas, ou possivelmente até as duas, você calculou errado. Tá certo? E aí você pode se perguntar, professor, mas se vai dar sempre os mesmos resultados, eu preciso calcular as duas? Não, não precisa. Você vai calcular uma só. Você está aplicando, né? Calculando algum exercício, ou precisando calcular a integral iterada, você calcula uma só. Você escolhe uma das duas e calcula, né? Você não vai calcular as duas, tá certo? Aqui eu estou calculando só para mostrar para vocês que tem as duas e que as duas são iguais e, portanto, você pode escolher qualquer uma para poder calcular a integral iterada. Beleza, pessoal?